sabemos que 25% dos nossos jovens brasileiros de 15 a 17 anos não vão concluir o ensino médio na idade correta. Desses 25%, metade deles, na verdade, não vão concluir a educação básica em absoluto. Isso é bem diferente do que pede a nossa Constituição, que diz que a educação básica é obrigatória para todos, dos 4 aos 17 anos de idade. É uma porcentagem muito grande, 25% da nossa juventude não concluindo a educação básica como deveria. As causas desse problema público brasileiro são muitas, são diversas. Uma das mais relevantes é a ausência de conexão, do ponto de vista do jovem, entre o ensino médio e a vida futura que ele vai ter. Por exemplo, a conexão entre o ensino médio e o mercado de trabalho. Todos os jovens, depois de concluir a educação básica, eles vão seguir para trabalhar no mercado de trabalho. E uma conexão clara e bem entendida, bem compreendida pela sociedade como um todo, é benéfica para essa transição ser o mais suave e o mais bem vivida possível. A título de exemplo, os países da OCDE como um todo, os alunos dos países da OCDE, 42% deles cursam ao longo do ensino médio uma formação técnica profissional. No Brasil, apenas 11% dos nossos alunos cursam algum tipo de curso profissional durante o ensino médio. Então, a gente tem um espaço muito grande, considerando que estamos falando de apenas 11% dos alunos cursando um curso de educação técnica que vai facilitar a transição deles para o mercado de trabalho. O novo ensino médio, que é uma proposta de reorganização do ensino médio brasileiro, ele abriu a possibilidade de termos itinerários formativos. Existem diversos itinerários de aprofundamento possíveis para quem está cursando o ensino médio. Um deles é o itinerário de formação técnica e profissional. Esse itinerário de formação técnica profissional abre e aumenta as expectativas que todos nós temos sobre o maior sucesso como um todo do ensino médio. Afinal, ele responde a um dos anseios que estão causando hoje essa desconexão dos alunos com o ensino médio, do ensino médio com o mercado de trabalho. A possibilidade de ter um itinerário formativo específico de formação técnica profissional abre espaço para o jovem estar melhor preparado para ir para o mercado de trabalho assim que ele conclui a educação básica. Essa possibilidade, ela é muito bem-vinda e se ela tiver sucesso, ainda mais. A gente sabe que hoje os jovens que concluem o ensino médio, eles têm em diversas dimensões performances melhores do que os jovens que não concluem o ensino médio. Por exemplo, a gente sabe que ao concluir o ensino médio, o jovem vai ter uma probabilidade maior de estar ocupado, de ficar períodos menores sem trabalho ao longo da sua vida. Ele vai ter também uma maior remuneração, vai ter também um maior cuidado com ele mesmo e, portanto, uma qualidade de vida, de saúde melhor, e também aumenta a cultura de paz. Isso envolve dizer que quem conclui o ensino médio e vai para o mercado de trabalho com sucesso, vai ter uma vida melhor para ele mesmo, um benefício individual e um benefício coletivo para a sociedade como um todo. Uma das consequências que a gente tem positivas da boa inserção no mercado de trabalho é um ambiente mais produtivo como um todo. Por exemplo, se um jovem mais preparado e com habilidades mais desenvolvidas vai trabalhar numa equipe no futuro, ele acaba inspirando as outras pessoas e os outros trabalhadores do mesmo ambiente, a equipe no qual ele faz parte, a também ser mais habilidosa e a também ser mais produtivo. Portanto, quando a gente tem sucesso na conclusão do ensino médio, numa conclusão de ensino médio que já prepara esse jovem para o mercado de trabalho, os benefícios são para a juventude, mas para a sociedade como um todo. Dito isso, a gente revisou toda a literatura disponível a respeito do que sabemos para duas dimensões específicas sobre o ensino médio técnico profissional. Isso quer dizer que lemos 16 estudos que contemplam 76 estimativas no total a respeito de duas dimensões. A primeira delas é a taxa de ocupação. A gente quer saber se tudo que a literatura tem aponta no sentido de dizer que se um jovem fez educação técnica, se ele vai ter uma probabilidade maior de estar ocupado. Isso quer dizer que ele vai passar períodos menores ao longo da sua vida produtiva sem trabalho. A gente estudou também qual a probabilidade desse jovem de ter uma remuneração maior. Ou seja, será que ao cursar uma educação técnica profissional durante o ensino médio, o rendimento, a renda dessa pessoa no trabalho futuro vai ser maior? E o que a gente encontrou é que essas 76 estimativas apontam para duas coisas. A primeira é que um jovem que
faz o ensino técnico durante o ensino médio, ele vai ter 8% a mais de probabilidade de estar ocupado. Portanto, os jovens que fazem esse tipo de curso passarão menos tempo ao longo da sua vida sem trabalho. A gente encontrou também que os jovens que fazem educação técnica durante o ensino médio, eles têm uma renda de 18% maior ao longo da vida toda. Isso nos dá dois resultados. Isso quer dizer que ao cursar educação técnica profissional durante o ensino médio, esse jovem tanto vai ficar menos período sem trabalho, quanto a renda desse trabalho vai ser maior. 8 pontos percentuais a mais de ocupação, de tempo ocupado, com 18% a mais de remuneração. Quando a gente calcula esses indicadores para o impacto na renda do trabalho da vida toda, isso quer dizer que o jovem que faz um curso de técnico durante o ensino médio vai ter uma renda da vida toda de 32% maior, um terço maior do que caso ele não faça. Essas evidências corroboram para o benefício gigantesco da nossa juventude cursar um ensino técnico de nível médio. Sabendo que o ensino técnico custa um adicional de R$16 mil por jovem, e sabendo que os benefícios que esse jovem vai ter são da ordem de R$140 mil ao longo da vida toda, a gente está falando de uma política pública, que é a política pública que vai incentivar o aumento da oferta de vagas de educação técnica, é uma política pública que tem um benefício de 1 para 8. R$16 mil é o custo, 140 mil, 137 mil é o retorno. Isso quer dizer que para cada R$1 que o poder público investe numa oferta que o jovem de fato vai concluir, ele vai ter 8 vezes esse custo de benefício para o jovem e para a sociedade como um todo. A gente tem alguns desafios. O primeiro deles é que hoje, os jovens que iniciam um curso técnico, só 40% deles concluem essa educação técnica. Portanto, a relação de custo-benefício de 1 para 8, ela tem uma penalização de 60%. Isso faz com que essa política pública passe a ter um custo-benefício de 1 para 3. Portanto, como a gente não consegue fazer com que os jovens, ofertar cursos atrativos, ou que eles permaneçam até concluir essa educação técnica, portanto, o custo-benefício de ofertar educação técnica para a juventude é de 1 para 8, é 1 para 3, e não mais 1 para 8. Quais são as implicações desses resultados? O que isso nos diz? Primeiro, por óbvio, a gente precisa pensar um sistema de oferta de educação técnica que os jovens se interessem por se matricular e se interessem em concluir essa educação técnica. 40% apenas de taxa de conclusão não é suficiente para a gente chegar ao máximo de potencialidade de uma oferta como essa, que traz benefícios gigantescos para todos nós. Primeiro, recomendação para a política pública seria, então, pensar por que os jovens que se inscrevem, se matriculam em cursos de educação técnica durante o ensino médio não estão concluindo. Será que esses cursos não são aderentes ao que eles gostariam de ter? Será que existe algum tipo de oferta mais modular, onde os jovens façam um conjunto de créditos menor e não cursos mais extensos, de 360 a 400 horas? Então, precisa repensar essa oferta de tal forma que a gente não tenha uma taxa de desperdício de 60%, de evasão nesses cursos de educação técnica de 60%. O segundo item a se pensar é o quanto que a gente não quer fazer a fluidez desse tipo de curso para outros cursos no futuro ser a máxima possível. Por exemplo, não parece ser uma boa ideia um jovem fazer um curso, por exemplo, de enfermagem, e ali adquirir várias habilidades durante o ensino médio, depois fazer uma faculdade técnica ou uma faculdade com bacharelado em enfermagem, e as habilidades que ele adquirir durante o ensino médio não valerem nada para esse curso superior. Então, é necessário uma integração muito fluida de transição de um curso para outro, tanto dentro do próprio ensino médio, quanto do ensino médio para o ensino superior. A saída para isso é a gente ter ofertas de cursos modulares e com validação de créditos na transição de um modelo de oferta para o outro. Essas são as principais conclusões do estudo. É uma boa notícia saber que a gente tem evidência de uma política pública tão efetiva, com custo-benefício de um custo de R$1 e 3, um retorno do triplo do que foi investido. Acho que isso é uma grande notícia para a política pública educacional brasileira, que tem uma taxa de evasão tão grande. No entanto, tem diversas melhorias que precisam ser implementadas. A primeira é entender por que essa taxa de evasão é tão alta.
A segunda é pensar modelos de expansão de oferta da educação técnica, mas uma oferta que de fato seja eficiente, que todas as vagas ofertadas sejam ocupadas, e pensar essa conexão com os cursos posteriores, educação básica, educação superior inclusa, como que isso pode ser melhor aproveitado em termos de validação de créditos, oferta de cursos modulares.